Cavalheiros, vivemos em uma época muito curiosa. Eu passei a minha vida inteira tendo pôster no meu quarto de McLaren, de Lamborghini, de Ferrari, né? E essas marcas a cada 10 anos lançavam assim um carro, um hipercarro, um carro porta-bandeiras da marca que ia mostrar a maior ousadia e a maior tecnologia embarcada no carro que eles produziam, que eles podiam produzir naquela época. E, de repente, depois de 2020, tudo ficou extremamente chato. As novas versões da Ferrari, da F80 ou a McLaren W1 simplesmente foram extremamente decepcionantes e é como se a marca tivesse perdido uma conexão com aquele público entusiasta antigo que gostava de carro e não de números. E aí hoje eu acordo, de manhã e vem aquele sentimento de desespero, vem aquele sentimento de que as coisas estão perdidas, mas não, senhores. Hoje em dia, em 2025, nós temos 5 carros que são hipercarros ainda feitos para entusiastas, com motores V12 e câmbios manuais. Se você não conhece nenhum deles, ou quase nenhum deles. Então a primeira montadora que está fazendo um carro extremamente desejável e curioso é a Aston Martin, com o Aston Martin Valor. O Aston Martin Valor é um coupé de motor dianteiro, um motor V12 biturbo de 5,2 litros, produzindo ali por volta de 715 cavalos e os seus 750 Nm de torque, associados a um câmbio manual de 6 marchas. Nada mal. O objetivo da Aston com esse carro, de apenas 110 unidades produzidas no mundo, foi fazer uma homenagem aos 110 anos de história automotiva, de construções de carro que a Aston Martin, aquela montadora que a galera só conhecia por causa do Agente Secreto. E ninguém gostava de comprar os carros, de repente produz um carro extremamente raro, extremamente empolgante e que me acaba despertando desejos proibidos, eu diria. Já imaginou? Aquele Valor, aquele V12 biturbo e um câmbio manual de 6 marchas? A Aston está fazendo esse carro. Já a Ferrari... Então, muito mais divertido do que uma F80, o Aston Martin Valor tá na minha lista de Papai Noel, né? Tá lá, quem sabe no final do ano o Papai Noel vai me dar um Aston Martin Valor, né? Seria legal, né? E também menção honrosa aí para o design do carro, que o design do carro tem essa homenagem a carros antigos, né? Lembra um pouquinho o Mustang, do qual muitos Vantages foram inspirados, né, nesse esquema mais de muscle car, mas sempre ao invés de um V8 americano, um V12 inglês, né? E eu já disse aqui no canal que os ingleses são os mestres dos V12s. Próximo. Bom, é da Inglaterra também que veio o nosso segundo lugar dessa lista e, na verdade, você chegou tarde, porque todas as 100 unidades do GMA T.50 já foram vendidas. Esse carro ele foi inspirado na década gloriosa, no carro mais importante da década gloriosa, pelo menos o inglês mais importante da década gloriosa, que foi a McLaren F1. Um carro voltado exclusivamente para o motorista e para a experiência de tocada. Produzido pelo mesmo engenheiro, o famoso Gordon Murray, o T.50, na verdade, é uma homenagem a 2 fórmulas inglesas muito clássicas. A adição de leveza e a adição de um V12 naturalmente aspirado, aqui de 3,9 litros, produzindo aos 12.500 RPM, ali por volta de 800 cavalos. E o câmbio, manual. Bom,
Bom, não é só nos números e no câmbio manual que o T.50 impressiona, a posição de dirigir também muito diferenciada e, por fim, o peso do carro, 950 quilos. Todos os parafusos do T.50 foram calculados para ter a massa e a espessura mínima possível para fazer o seu trabalho sem quebrar, mas ao mesmo tempo sem adicionar peso à fórmula. Mas ainda assim o T.50 não chega aos pés do Altozan, que tem só 700 quilos. Demora muito para chegar, mas bom, tem o V12, né? O V12 Cosworth ainda. Talvez o V12 mais delicioso dessa lista, né? Então a gente assim, deixa passar, tudo bem. Não obstante ainda, o Gordon Murray conseguiu botar aquele conceito que ele tinha feito lá atrás do Fun Car num carro de rua, né? Aquela versão de Fórmula 1 que foi banida, o cara ainda botou no T.50. E o T.50 também, assim, não é exatamente assim o carro mais bonito da história, né? Mas, ainda é um V12, manual, né? Bom, nem tudo parece estar perdido, senhores, porque no terceiro lugar desta lista nós temos mais uma delícia automotiva. Diretamente da Itália, nós temos o novo De Tomaso. Se você já viu o vídeo que eu gravei do antigo De Tomaso aqui no canal, saiba que a marca está de volta lá na Itália e está fazendo um carro que é uma homenagem aos carros de Carroll Shelby, ali dos anos 60, dos V8 americanos, que deram a origem do projeto De Tomaso, italiano, certo? Já acontece a história, dá uma olhada lá. E a gente está falando aqui do P72. Vão ser apenas 72 unidades desse carro, que vem equipado com um motor V8, preparado pela Roush de 700 cavalos e por volta dos seus 800 Nm de torque, associados a, adivinhou, um câmbio manual de 6 marchas. Então o De Tomaso, na verdade, é essa homenagem ao passado da De Tomaso, à época analógica dos carros, até o próprio design do carro tem essa sofisticação italiana, essa sensualidade italiana, mas com aquele estilo mais retrô, né? Principalmente no interior, muito bonito o interior desse carro. E assim, podia ter um lá na garagem de casa, né? Ah não, mas tem o quarto da lista. Então o De Tomaso, na verdade, ele era o único V8 dessa lista aqui, assim, mas enfim, é um De Tomaso, né? Tem história, acho que merecia aí o local, né? No terceiro lugar. Só que o quarto lugar, então, é para quem realmente é um sem noção. E esse carro vai ser vendido no mundo, ele vai rodar no asfalto aqui do planeta Terra. E vai ter que ser um bom asfalto. Você vai entender quando eu começar a explicar do motor do Giamaro Catala. Então esquece tudo que você ouviu aí de Ferrari F80 com 1.000 não sei quantos cavalos, McLaren esquece tudo isso, Revuelto. Senhores, na Itália está sendo produzido um motor V12 de 7.0 litros com 4 turbinas, produzindo 2.152 cavalos. Num carro de rua. Isso aqui é a sucessão do Bugatti EB110, não é possível. Esse carro vai ser vendido. Então, dos quase 2.000 Nm de torque e os mais de 2.000 cavalos que o Catala vai produzir, associado aqui uma transmissão sequencial de 7 marchas, na verdade, né, não dava para botar um câmbio manual num carro desse. Mas para quem acha que carro sempre tem que ter mais potência na sua próxima geração, né? Quero ver agora a W1 chegar aí nos 2.000 cavalos. Quero ver a próxima Lamborghini, sei lá o que eles vão criar agora, chegar nos 2.000 cavalos, irmão. Tá entendendo? Os caras subiram a régua e agora vai ter que ir atrás. Não, e não obstante, o carro ele é bonito pra caralho, ele tem asa de gaivota, né? O único problema é que apenas 18 unidades vão ser produzidas, o que transforma num dos carros de baixa produção mais
raros que a gente vai ter, mas com o desempenho dessa lista, com certeza fora da curva, né? Tração integral, 0 a 100 abaixo de 2 segundos, nada mal. Ah, detalhe, ele não é híbrido, por isso que eu botei ele nessa lista mesmo não sendo manual, entendeu? O nível aqui do negócio. Aí você vai me perguntar, Guilherme, quem que faz esse motor maravilhoso? A mãe de todos os V12 é a Italtecnica, né? Que é uma empresa italiana que fabrica motores V12. E a mesma empresa, Italtecnica, também fabrica o motor do próximo carro da lista e a gente volta para a Inglaterra. Porque na Inglaterra surgiu uma nova montadora chamada Garagist Company, que criou um carro extremamente delicioso chamado GP1. Então o GP1, apesar de britânico, é uma homenagem aos designs do Marcello Gandini. E aqui eu vou invocar o Lancia Stratos e a Ferrari Countach. As duas serviram de inspiração para a GP1. A Lamborghini Countach. Errei. Então, equipando o compartimento do cofre do motor do Garagist GP1, nós temos um motor da Italtecnica, mas esse esquece os 4 turbos, esquece os 7 litros de deslocamento, apenas 6,6 litros de deslocamento, girando a 9.000 rotações, produzindo 800 cavalos e por volta ali dos 700 Nm de torque. E o câmbio, Guilherme? O câmbio é manual também, entendeu? O câmbio é manual. Porra, manual. Então não bastasse a homenagem aos antigos design do mestre do design dos hipercarros italianos do século passado, ao Marcello Gandini, não bastasse um V12 naturalmente aspirado girando razoável, dava para girar mais, né? Mas tudo bem, tudo bem. Não bastasse os apenas 1.000 quilos de peso desse carro, não bastasse o downforce por volta ali de 850 quilos de downforce, quase dava para andar ao contrário lá no túnel, né? Dependendo das velocidades. O único problema do GP1 é a quantidade de produção. A Garagist vai fazer apenas 25 carros desse modelo de hipercarro, mas convenhamos, talvez um dos mais belos a estarem, dos mais belos candidatos a estarem ali num pôster ou, sei lá, no plano de fundo de tela do seu celular e do seu Windows hoje, né? Porque ninguém mais põe pôster de carro na parede hoje em dia, né? Bom, mas acho que o Garagist... O GP1 merece. Manual. V12 aspirado. Então vamos lá, a realidade dos carros desejáveis, dos carros para entusiastas, para nós que temos problemas psicológicos com números de cilindro e alavancas, né, em formatos duvidosos, talvez será salvo apenas por montadoras que passam pela mesma realidade que uma Ferrari, uma Lamborghini e uma McLaren passavam no século passado. Eram montadoras pequenas que tinham liberdade para produzir o novo, diferente, aquela coisa que não é o departamento de marketing que vai criar o próximo produto, e sim o engenheiro, o entusiasta que vai desenhar o carro perfeito a partir de um esboço desenhado ali na listagem de atributos e conceitos que são divertidos, né? que causam furor para nós malucos, certo? Estou falando aqui de De Tomaso, estou falando aqui de Garagist, você nunca ouviu falar na Garagist, estou falando aqui da Panamera acelerando no dinamômetro. Então todas essas montadoras que você nunca ouviu falar o nome, GMA, Giamaro, Garagist, De Tomaso, você já ouviu, se você é inscrito no canal da Vanguard, você já sabe da história do De Tomaso, né?
a Aston Martin. Se você também é inscrito, você já viu alguns Aston Martins aqui no canal. E de passagem, o vídeo com maior visualização nesse canal é o vídeo do Aston Martin Vantage, que é um V12 aspirado manual. Veja que a Fórmula ela é de muito sucesso, independente da época, né? E são essas as montadoras que estão criando os carros de desejo, né? Que eu acho que era o escopo aqui desse vídeo, pelo menos do meu. Talvez se você tem outra opinião, se você gosta aí do Tesla, Plaid, não sei o quê, você clica se desinscrever aí, tá tudo certo. E a lista termina por aqui, porque é uma lista só de 5 carros, né? Mas não, senhores. Aqui cabe a menção honrosa no final do vídeo. E, lógico, a menção honrosa vai ficar para o carro que eu escolhi a dedo. E eu já venho citando esse carro há algum tempo, em alguns podcasts, inclusive. Estou falando de um carro que eu vi dentro da fábrica sendo produzido, ele não estava pronto. Eu consegui entrar dentro do fabricante, lá na Itália, certo? E eu encostei nesse carro, assim, eu vi lá o câmbio aberto, eu vi os caras fazendo a fibra de carbono que fazia a carroceria. Estou falando aqui do Pagani Utopia, né? O próprio nome já diz, utopia, aquela ideia maravilhosa, o auge, o ápice inalcançável, né? Do mundo das ideias platônicas, do que seria o... Entendeu? Viajei, né? Então equipando o cofre do motor do Utopia, nós temos aquele V12 de 6 litros da AMG, tá? A gente sabe que o Pagani tem uma história muito longa, já contei essa história aqui no canal algumas vezes. No motor M120, aqui ó, nesse vídeo da Mercedes aqui que eu falo do V12, que equipou o Pagani Zonda, o primeiro Pagani, né? E a Pagani continua com a sua parceria com a AMG, que produz esse V12 biturbo, que faz ali por volta dos seus 864 cavalos e os seus 110 kgf, 1.100 Nm de torque, né? E o Utopia, além de todo esse design tipicamente Pagani, meio steampunk, eu diria, mais analógico, mais ousado, né? E ao mesmo tempo de muita elegância, o Pagani Utopia podia ser encomendado em 2 transmissões. Uma transmissão manual de 7 marchas ou uma transmissão automatizada da X-Track. Podia ser encomendado porque as 99 unidades previstas a serem fabricadas lá na fábrica em Santa Agata estão já encomendadas. E eu, de coração, eu não sei por que alguém encomendaria um Pagani Utopia com uma transmissão que não fosse a manual, né? Mas tudo bem. A gente sabe que Paganis possuem licenças poéticas para muitas coisas erradas, ainda que... Vocês entenderam. Então essa é a minha lista de carros muito importantes, de montadoras que você nunca ouviu falar, mas que estão fazendo os carros que serão desejados daqui a 10, 20, 30 anos. A gente vai olhar para trás e a gente vai lembrar desses carros, desta lista que eu fiz, né? E é a vida, né? Não que Ferrari, Lamborghini e McLaren sejam carros ruins, né? Mas V12 manual. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.